Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a seguinte questão. Essa questão é uma questão do ITA 2022, primeira fase. A questão diz assim: considere um solenoide muito longo com N1 voltas por unidade de comprimento e raio A. Situado no lado externo do solenoide, há outro solenoide de comprimento L com N2 voltas por unidade de comprimento e raio B, aonde o raio B é maior que o raio A. Metade do solenoide externo possui resistividade ρ1 e a outra metade resistividade ρ2. Os fios que compõem o solenoide possuem uma área de seção transversal A e seus terminais estão ligados em curto. A corrente que passa pelo solenoide interno varia linearmente com o tempo, onde I é igual a I0T. Desprezando a autoindutância dos solenoides, a corrente induzida no solenoide externo pode ser descrita por... Então, no processo da indução magnética, a gente pode dizer que a espira de dentro ela vai produzir uma força eletromotriz induzida no solenoide externo, certo? Então, a gente pode dizer o quê? Que essa força eletromotriz induzida, ela é igual à corrente elétrica vezes a resistência do solenoide. Mas eu vou falar o seguinte, vamos tratar isso aí como módulo para ficar mais fácil. Como o problema quer que a gente determine essa corrente elétrica induzida, que é essa aqui, a gente pode dizer que corrente elétrica vai ser o módulo da eletromotriz induzida divididos pela resistência do solenoide. Agora vamos lembrar, tá? Quando eu falo em força eletromotriz induzida, a gente sabe que a força eletromotriz induzida ela vai ser igual à derivada do fluxo magnético sobre a derivada do tempo, né? E como esses fios do solenoide exterior eles têm resistividades diferentes, né? Ó, metade do solenoide externo tem resistividade ρ1 e a outra metade ρ2, esses fios eles vão se comportar como resistores. E como esses resistores estão associados em série, a gente pode dizer que essa resistência aqui vai ser a resistência equivalente da resistência do fio 1 mais a resistência do fio 2. Como nessa situação é para a gente levar em consideração a resistividade dos fios, né, já que é ρ1 e ρ2, a gente vai usar a segunda lei de Ohm para determinar essas resistências. A segunda lei de Ohm é a fórmula da rola, né? Rola, aonde a resistência do condutor é a resistividade do material vezes o seu comprimento divididos pela sua área de seção transversal. O problema foi camarada com a gente e disse que a área de seção transversal vale a azão. Acabou. Eu vou ter que calcular, então, o comprimento desses fios, certo? Bom, para começar a resolver essa questão, eu vou começar a calcular a minha força eletromotriz induzida. De que forma? Vamos primeiro calcular o meu fluxo magnético. Então, eu sei que fluxo magnético ele é BA cosseno do ângulo. Quem é B? Campo magnético. Quem é A? Área do círculo que é atravessado pelo campo magnético. E o cosseno, que é exatamente a direção que o campo está percorrendo. Veja bem, aqui você tem que ter cuidado, porque o campo magnético ele vai estar passando pelo solenoide aqui de dentro. Aqui fora eu não vou ter campo magnético. Então o que vai acontecer? O campo magnético ele vai passar aqui por dentro, ó. Certo?
como o campo magnético está na mesma direção que as linhas de força, eu posso dizer que o ângulo formado por eles é igual a 0 graus, ou seja, cosseno de 0 grau é 1. Então, o meu fluxo ele vai ficar só o quê? Campo magnético vezes a área. Só que a gente tem que ter cuidado que essa área é a área do solenoide menor, como eu já disse. E como é que a gente vai calcular a área desse solenoide menor? Cara, qual é a área da circunferência? A área da circunferência vai ser quem? A vai ser igual a πr ao quadrado. Só que veja bem, quanto que vale o raio da espira menor, do solenoide menor? Vale A, não é? Então, a minha área aqui vai ficar o quê? Π A ao quadrado, certo? E como é que eu vou calcular o B, que é o meu campo magnético? O campo magnético de um solenoide, ele é dado por número de voltas do solenoide vezes a sua resistividade vezes a corrente elétrica divididos pelo comprimento do solenoide. Beleza? Então aqui a gente vai pensar o seguinte: o meu fluxo magnético, ele ficou assim, ó, N vezes μ0 vezes I divididos por L vezes π A ao quadrado. Legal? Então agora a gente tem que pensar assim. Ele não falou que o N, tanto o N1 quanto o N2, ó, ele disse que o N2 é o número de voltas por unidade de comprimento. E o N1 é número de unidades, número de voltas, né, por unidade de comprimento. Então veja bem, aqui eu posso escrever exatamente o seguinte, que o meu fluxo ele vai ser igual a μ0 N1 vezes o I, não é? Vezes π A ao quadrado vezes o N2. Quem vai ser o N2? O N2 vai ser igual a número de voltas por unidade de comprimento. Entendeu? Então, o meu fluxo vai ficar o quê? O meu fluxo vai ficar μ N1, né? Aqui seria um N minúsculo, que é o número de voltas, o meu N1, vezes... Olha só, esse I aqui, o problema mandou a gente chamar de I0 vezes T. Então, vai ficar I0 vezes T vezes π A ao quadrado vezes N2 vezes L. Beleza? Organizando esse cara todo aqui, eu posso dizer o seguinte, que o meu fluxo, né, meu fluxo magnético, vai ser μ0, N1, N2, I0, vezes π A ao quadrado, vezes L, vezes T. Esse aqui é o meu fluxo magnético. Mas a gente não sabe que a eletromotriz é a derivada do fluxo sobre a derivada do tempo? Então, eu vou escrever assim, ó, derivada do fluxo sobre a derivada do tempo é igual à minha força eletromotriz induzida. Então, esse cara aqui vai ficar assim, ó, D, que multiplica μ0, N1, N2, I0, π ao quadrado L, vezes T. Esse T, ele é em função da derivada aqui. Por isso que eu vou botar esses caras aqui como constante. Então, eu posso dizer que a minha força eletromotriz induzida vai ser assim, ó, μ0, N1, N2, I0,
π ao quadrado vezes L dt sobre dt. dt sobre dt, a gente sabe que é 1. Então, eu posso dizer que a minha força eletromotriz induzida, ela vai ser igual a μ0, N1, N2 e 0, π ao quadrado vezes L, certo? Agora eu vou partir para a segunda parte do problema, que é o quê? Eu tenho que calcular a minha resistência equivalente dos fios do solenoide maior. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso da seguinte maneira. Ó. A gente não sabe que a resistência equivalente ali vai ser a resistência do fio 1 mais a resistência do fio 2. E eu não tenho que usar a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm diz que resistência é igual a resistividade, comprimento do condutor, divididos pela área de seção transversal. Lembrando, a resistividade o problema deu. A área de seção transversal o problema mandou chamar de A. Então eu tenho que calcular o comprimento do condutor. O comprimento do condutor vai ser o comprimento da espira. O comprimento da espira ele vai ser igual ao comprimento da circunferência. Como é que eu calculo o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência não é igual a 2π raio? Então, eu posso dizer que a minha resistência vai ser o quê? Rho, 2π vezes o raio, certo? Divididos pela área de seção transversal. Só que ali eu tenho um problema. O fio ele tem um determinado comprimento, não é? E ele não falou que esse comprimento ele tem que ser feito em função do N1 e do N2, porque não é o número de voltas por unidade de comprimento do condutor? Então, organizando a minha resistência do fio, eu vou ter o seguinte, esse cara vai ser o quê? Rho, né? Que multiplica, vou fazer do primeiro e depois a gente repete para o segundo, que vai dar a mesma coisa, tá? Rho1, que multiplica, veja bem, 2π vezes o raio, tá? Vezes o N2. O N2 vai ser o quê? A metade do comprimento, porque metade dele vai ser um material e a outra metade vai ser o outro material. Então, aqui vai ser o quê? N2 sobre 2. Metade do comprimento, né? Ó, ele falou assim, ó, quem é o N2? Número de voltas por unidade de comprimento. Então, eu sei que esse aqui vai ser o meu N2. Beleza? Só organizando aqui, ó, esse 2 eu posso simplificar com esse 2. E aí vai ficar assim, ó, Rho1, que multiplica. Esse 2 eu cortei com esse 2, então vai ficar πr vezes N2. N2 é o número de voltas, certo? Esse N2, de acordo com o que o problema falou, né, é quem? O número de voltas por unidade de comprimento. Então, eu vou falar que esse N2 vai ser o quê? N2 vezes o comprimento. O raio, a gente sabe que o raio da espira maior vale B. Então, eu sei que o R vai ser igual a Rho1 vezes π, que multiplica B. O N2 vai ser o quê? N2 vezes L. Então, esse cara aqui é a resistência equivalente do meu primeiro resistor. Lembrando que tudo isso aqui tá, é divididos pela área de seção transversal, senão vai dar errado, porque a gente está esquecendo a área de seção transversal aqui. Então, eu sei que o meu R vai ser igual a Rho1, π, que multiplica B, que é o raio da espira maior, vezes N2 vezes L, divididos pela área de seção transversal. Mas, como o resistor 2 é
o mesmo, só muda a resistividade, vai ficar assim, ó, Rho2 π B vezes N2 vezes L divididos pela área de seção transversal. Agora aqui nota o seguinte, ó, o PBN2L, PBN2L repete nas duas partes da minha soma. Então, eu vou escrever o seguinte, que a resistência equivalente vai ser o quê? Rho1 mais Rho2 vezes π B N2L, tudo isso divididos pela área de seção transversal. Agora sim, eu vou lá no início do meu problema e vou determinar a minha corrente elétrica, que é o que o problema está pedindo, que é a eletromotriz induzida divididos pelo raio. Então, a gente sabe que a corrente elétrica é o módulo da eletromotriz induzida divididos pela resistência equivalente. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Eletromotriz induzida. Eletromotriz induzida a gente achou aqui, ó. Vou copiar esse cara aqui, ó. É tudo isso aqui. Ó. Né? E a minha resistência equivalente? A gente achou aqui. Certo? Então, eu vou botar ela aqui. Agora que eu tenho essa relação aqui, eu tenho que resolver. Então, veja bem, eu tenho uma equação divididos por uma fração. Como é que a gente faz isso? Repete a primeira, né? Então, fica μ0, N1, N2, I0, π A ao quadrado, L, vezes, inverte a segunda, a área divididos por φ1 mais φ2, que multiplica π, B, N2 vezes L. Agora, note o seguinte, eu posso simplificar o π daqui com o π daqui, certo? O N2 daqui com o N2 daqui, o L daqui com o L de lá. Então, eu sei que a minha corrente elétrica, ela vai ficar assim, ó, Rho0 N1 vezes I0 vezes A2 vezes A, tudo isso divididos por Rho1 mais Rho2 vezes B. Então, agora a gente tem que comparar esse cara aí com as respostas lá em cima. Então, vou copiar esse cara aqui, a gente cola lá e vai achar a minha resposta. Vamos lá, deixa eu colar esse cara aqui em algum lugar aqui para a gente comparar. Ó. N1, vamos pegar a letra A, ó. N1, Rho, I0, A2A, B sobre Rho1 mais Rho2. Então, a resposta, a gente já viu que está direto na letra A. Beleza?